Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo. Meu nome é Maurício Macar, sou astrólogo, sou numerólogo, também sou instrutor de artes marciais e de filosofia também. Esse vai ser um vídeo um pouquinho diferente, no qual eu vou dar algumas dicas práticas para esse período agora que a gente está vivenciando, que a gente precisa ficar um pouquinho mais em casa, vamos precisar aí ficar algumas semanas em casa. Então algumas dicas para a gente aplicar nesse período e não só nesse período, dicas para a gente aplicar na nossa vida. Então eu trouxe para vocês hoje 20 dicas, algumas dicas são bem práticas, muito simples, algumas são um pouco mais esotéricas. Vamos lá. A primeira delas é espreguiçar-se. Se vocês olharem os animais, se vocês olharem, por exemplo, as crianças, quando elas acordam, elas se espreguiçam, ou seja, para que serve o espreguiçar-se? Para deixar fluir a energia no nosso corpo, solta as articulações, solta os músculos. Então essa é uma primeira dica, simples, mas que nós, quando vamos ficando um pouco mais adultos, vamos esquecendo desse tipo de coisa. Então a primeira coisa, espreguiçar-se. Segunda dica, banho logo ao acordar. Por que tomar banho logo ao acordar? Poxa, mas eu tomo banho antes de dormir. Sim, esse banho serve para nos limparmos da sujeira física que nós fomos acumulando ao longo do dia. Mas para que serve o banho logo ao acordar? Quando a gente acorda, a gente volta de estados de consciência mais sutis, nos quais a gente vivencia sonhos, fantasias, às vezes pesadelos, e às vezes a gente entra em contato também, inclusive, com o que está acontecendo na psique coletiva. Então, como nós estamos vivenciando um período um pouco mais de crise agora, que nós não preciso dar detalhes para vocês aqui, a sujeira psíquica da sociedade está um pouquinho maior. Então é muito importante a gente tomar banho logo ao acordar. Para quê? Para limpar essas nossas emoções, limpar os nossos pensamentos, limpar a nossa aura. Tomando banho logo ao acordar, então a gente está pronto para seguir durante o dia. Então o principal banho, na minha opinião, não é antes de dormir. O principal banho é logo ao acordar. Claro que eu sugiro esses 2 banhos e, se possível, ainda um terceiro banho ao longo do dia. Outra dica muito simples, buscar acordar com o nascer do sol. A natureza vibra, nasce, canta com o nascer do sol. Então nós precisaríamos também adotar este bom hábito de acordarmos com o nascer do sol. É uma sintonia, uma união, uma harmonia que a gente faz com a natureza. Esse também seria um bom hábito, não só para esse período de quarentena, mas também para a vida, como eu já falei no início desse vídeo. E uma quarta dica, muito simples, que você já deve ter visto, inclusive, um vídeo de um militar falando sobre a importância de arrumar a cama. Então, arrume a cama, é um exercício de ordem, não só ordem física, é um exercício de ordenar a mente, é um exercício de ordenar os pensamentos, é um exercício para ordenar a nossa psique. Então, o fato de arrumar a cama é muito mais do que um exercício físico. O quinto, muito importante esse quinto hábito. Peguem sol de preferência todos os dias. Agora que nós estamos um pouco mais na nossa casa, fechados, a gente tem essa tendência de não pegar tanto sol. Então peguem sol todos os dias, nem que seja na sacada, no pátio da sua casa, né? Evitem, obviamente, a interação social, evitem de sair de casa, mas principalmente peguem sol na nuca. Por quê? A região da nuca é onde se concentram os nossos pensamentos circulares. Então é muito importante pegar sol aqui na nuca, principalmente para as damas e para os cavaleiros que têm cabelo comprido, né? É muito importante pegar sol na região da nuca. Então, de preferência, 5, 10, 15 minutos de sol todos os dias. Isso é muito importante. A gente está vivenciando, né, um momento em que a angústia, a ansiedade, ela vai aumentar. Então o sol, ele serve, né, o sol serve para limpar um pouco disso que nós vamos acumulando e que nós vamos também pegando da atmosfera coletiva. Então siga essa dica e ensine também para as pessoas que estão com você e também para as pessoas que vocês têm aí nas suas redes sociais. A sexta dica, meditação. A dica que eu dou, né, 2 formas de meditação muito simples, que vocês já devem conhecer. A primeira, concentrem-se nos batimentos cardíacos, tá? Essa é uma das formas de meditação mais simples e mais eficaz. Por quê? Porque a concentração do batimento cardíaco amplia a nossa energia. E a outra dica, né, outra forma de meditação é se concentrar, colocar atenção na entrada e saída de ar. Então essas são 2 formas muito simples de meditação, pode ser 5, 10 minutos, não precisa ser muito mais do que isso. E se vocês olharem, né, as crianças e os animais de estimação, vocês vão ver que
eles respiram com o diafragma, com a barriga. Por quê? Porque o chakra dessa região aqui, do diafragma, da barriga, é o chakra que assimila bastante energia que vem do ambiente. Então essa é mais uma dica, pratiquem a meditação todos os dias de preferência. Dessas duas formas, como eu falei, existem outras formas, obviamente, mas a concentração nos batimentos cardíacos e concentração na entrada e saída de ar são duas formas bem interessantes e simples e eficazes de meditação. A sétima dica, nem precisaria estar falando aqui, mas façam boas leituras, né? Escolham bons livros, aproveitem esse momento, né, que nós temos um pouquinho mais de tempo para lerem, para pegarem boas obras e alimentarem a sua forma de pensar, para vocês alimentarem a sua aura, né? A leitura é muito mais do que um exercício de assimilar conhecimentos, é um exercício de alimento para a nossa alma. A oitava dica que eu dou, o oitavo bom hábito que a gente poderia adotar neste ciclo também, é fazer exercícios de ordenação e limpeza nos ambientes que a gente vive. E inclusive, se possível, levar o corpo à exaustão. Essa, na minha opinião, também é uma das melhores formas de meditação. Levar o corpo à exaustão, fazendo algum exercício físico, fazendo algum exercício de limpeza, de ordenação, de conserto de coisas que estão estragadas na nossa casa. Então, levem o corpo de vocês à exaustão. Essa também é uma das melhores formas de meditar, tá? Então, leve o corpo de vocês à exaustão. Esse exercício de ordenação e limpeza que a gente faz fora, na realidade, é um exercício de limpeza e ordenação que a gente faz na nossa forma de pensar, nas nossas emoções. Então, façam esses tipos de exercício, agora que nós temos um pouco mais de tempo. E 3 coisas. Se vocês têm na casa de vocês um ambiente muito sujo, muito úmido e muito escuro, busquem aí colocar luz, busquem limpar, busquem arejar este ambiente, porque é neste local sujo, úmido e escuro onde se juntam as nossas sujeiras astrais e mentais. A sujeira astral e mental da família, das pessoas que moram no local, ficam depositados nestes locais sujos, úmidos e escuros. Então deem um jeito de limpar isso, de ordenar, de colocar luz, né, luz solar ou inclusive uma luz artificial, mas é muito importante cuidar com isso. O nono hábito que eu já falei, procurem fazer exercícios físicos, obviamente que não é para sair de casa, mas na internet vocês vão ter aí muitos vídeos no YouTube, enfim, de dicas de como que vocês podem se exercitar em casa. Não negligenciem exercícios físicos. É muito importante manter exercícios físicos neste período e muito importante manter alongamentos. Então procurem vídeos na internet de como fazer isso em casa, é muito fácil. A única barreira, a única limitação está aqui, ó, na forma de pensar. Claro que a mente não está no cérebro, né? A mente é um campo muito maior e que envolve não só o cérebro, envolve todo o nosso corpo. Mas a mente, como um estado de consciência, ela é muito ardilosa, ela é muito rápida em inventar desculpas para a gente não fazer nada. Então, façam exercícios e alongamentos, principalmente nesse período agora que a gente fica mais tempo em casa. 10ª dica, 10º bom hábito. Escolham bem as músicas que vocês vão escutar. Prefiram músicas clássicas, prefiram músicas harmônicas e evitem músicas com um volume muito alto ou com muitos ruídos. Por quê? Porque quando tem muito ruído ou quando o som está muito alto, isso desalinha os nossos chakras. Então fiquem atentos, né? Fiquem atentas, busquem esse bom hábito de escutar músicas um pouco mais harmônicas. E claro que não entrei aqui na questão de gostos musicais, né? Não é isso, mas busquem busquem músicas um pouco mais harmônicas. 11ª dica, perfumes, né? Continuem usando os perfumes, mesmo que vocês não vão sair para uma festa, para uma balada, mas usem perfumes em casa. Aromatizadores, né? Cheiros agradáveis dentro de casa, incensos, se vocês têm incenso em casa, acendam incenso, mas que seja de qualidade, né? De boa qualidade, porque às vezes o incenso muito barato, ele é de má qualidade e ao invés dele limpar o ambiente, na realidade ele vai inclusive atrair formas astrais e mentais para o ambiente não desejáveis. Então, perfumes, aromatizadores, né?
e bons incensos é uma dica também para esse período. 12ª dica, não é uma dica de menininha, né? Um diário de reflexões. Por que eu brinco que não, o diário de reflexões não é só para menininhas? O diário de reflexões foi usado por inúmeros gênios da humanidade, Imperador Marco Aurélio, Helena Blavatsky, grande esoterista e teósofa do século XIX, todos eles tinham um bom hábito de escreverem as suas experiências. Pessoal, a gente está num período agora que a gente está voltado para dentro. Essa é uma das principais lições desse período de quarentena. A humanidade tem que olhar para dentro, porque nós estamos muito voltados para fora. O que a natureza fez? A natureza deu um jeito para que a humanidade ficasse olhando um pouquinho mais para dentro. Então mantenham um diário de reflexões, anotem as suas reflexões, as suas dificuldades, os seus medos, as suas virtudes, as ideias boas que vocês tiveram, coloquem no papel. Às vezes, quando a gente tem uma má ideia instalada na psique, quando a gente escreve isso, parece que aquilo limpa. Ou seja, mantenha um diário de reflexões, é muito importante. Como eu brinco, e como sempre brinco, não é coisa de menininha, é muito importante, é um exercício muito legal de autoconhecimento. 13ª dica, contemplem a natureza, abram a janela, olhem para fora, observem mais e pensem menos. Essa é uma importante dica, contemplar a natureza, olhar para a natureza, olhar para as coisas, mas sem pensar, sem julgar. O que é contemplar? A palavra contemplar vem de contemplare, que significa criar um templo, ou seja, quando se contempla algo, nós criamos um templo ao redor daquilo que nós estamos contemplando e também em relação à nossa pessoa. E aí a gente vai percebendo que não existe essa separação natureza-ser humano, é tudo uma coisa só. Isso é uma grande ilusão que a mente humana cria de separatividade, onde as coisas estão separadas e divididas. Contemplem a natureza e observem mais e pensem menos. 14ª dica, bem importante para esse período, não fiquem olhando demais os noticiários. A gente sabe que a crise está instalada, só que ela vai passar, ela é um ser vivo, ela tem um nascimento, ela tem um auge e essa crise ela termina porque ela é um ser vivo. E todo ser vivo, não estou falando do vírus em si, eu estou falando da situação em si. Todo ser vivo ele tem um ensinamento, ele tem uma vida. Então esse período agora ele vai passar, então não fiquem olhando demais os noticiários. Evitem angústia, evitem ansiedade, isso não ajuda, isso apenas inclusive contamina quem está ao redor de vocês. Cuidem muito com o que vocês vão compartilhar no WhatsApp, nas demais mídias, porque tem muita fake news também correndo aí, tenham muito cuidado. Isso ao invés de ajudar as pessoas que estão recebendo a notícia, só inclusive ajuda para que outra pessoa fique mais ansiosa e mais angustiada. Então evitem noticiários, evitem filmes e séries que não agregam nada de positivo, de belo, de harmônico, de justo. Então, muito cuidado com noticiários, filmes, séries, né? Muito cuidado nesse período. E porque também, como todas as tradições clássicas já diziam, o medo, o receio, a angústia, a ansiedade, tudo isso diminui, danifica, desarmoniza o nosso sistema imunológico. Muito importante isso, tá? Evitem, como eu falei, evitem noticiários, evitem retransmitir essas notícias, essas situações, porque isso vai enfraquecendo o sistema imunológico de vocês e dos demais. E aí a crise, claro, pode se agravar devido ao medo. O medo, para várias tradições clássicas, o medo inclusive adoece muito mais do que a própria doença. 15ª dica, 15º bom hábito. Evitem bebida alcoólica em excesso nesse período, porque bebida alcoólica e qualquer tipo de droga, né, cigarro e outros tipos de droga, isso aumenta, abre o nosso campo. E como abre o nosso campo, acaba que coisas que estão fora acabam infiltrando. Então toda essa sujeira psicológica coletiva que a humanidade tem gerado desde janeiro para cá, por causa desse problema do coronavírus, tá? Isso pode entrar. Então evitem o uso de bebida alcoólica e principalmente evitem em excesso, né? E outra dica também, a gente vai ficar um pouquinho mais gordinho nesse período, né? Para quem vai ficar o tempo inteiro em casa, quem não está trabalhando, né? Porque tem gente que está trabalhando ainda, quem vai ficar o tempo inteiro em casa vai engordar. Por quê? Porque se não fizer exercício e continuar comendo como se está comendo, vai engordar.
E a obesidade, né, gera não só uma questão física, de questão estética, mas geram outros problemas. Então evitem a gula, comam o suficiente, evitem sair da mesa, né, empanturrados, sair da mesa com aquela aflição de tanto comer. Evitem bebida alcoólica em excesso e evitem também a gula. 16ª dica, também bem importante. Cuidado com o que vocês pensam, olham e falam quando vocês estão comendo. O importante às vezes não é aquilo que a gente está comendo, né? Tem pessoas que cuidam muito do que comem, mas não dão bola para o que estão vendo quando estão comendo, não dão bola para o que estão pensando quando estão comendo e não dão bola para aquilo que estão falando enquanto estão comendo. Quando a gente come, a gente acaba assimilando tudo isso, o que a gente está olhando, o que a gente está escutando, o que a gente está falando, isso também entra. Então tenham muito cuidado com o que vocês fazem durante a refeição. 17ª dica, também evitar o uso excessivo de ar-condicionado, principalmente os ar-condicionados mais antigos. Eles não reciclam o ar fica viciado, e se o ar fica viciado, o ar fica sem energia. Evitem o uso de ar-condicionado em excesso, abram as janelas, usem um ventilador, né? Se não tiver muito calor, usem um ventilador, mas evitem o uso excessivo de ar-condicionado. 18ª dica, oração. Poxa, mas que besteira ficar orando agora. Eu, honestamente, quando eu era adolescente, tinha lá meus 15, 16 anos, eu achava que a oração era uma besteira, que não tinha sentido, né? Era uma rebeldia minha, obviamente, de adolescente, mas depois, ao passar dos anos, fui percebendo que a oração tem um poder muito forte. Vou explicar para vocês por quê. Eu vou ler 3 frases para vocês aqui, que eu tirei de livros de Helena Blavatsky, uma grande esoterista do século XIX. A primeira frase dela, se vocês quiserem procurar, é da Doutrina Secreta, volume 5, página 61. Ela diz: a oração é ato nobre quando a move um sentimento intenso e ardente desejo de fazer o bem ao próximo, sem qualquer objetivo pessoal e egoísta. O que a Blavatsky está dizendo? A oração não é para mim, a oração é para os demais. Outra frase dela que ela disse, né, na Doutrina Secreta, volume 5, página 62. Ela diz que é uma frase de Sócrates, né, o grande sábio, mestre de Platão, que ele disse o seguinte, frase de Sócrates, citada em Blavatsky: em nossas orações deveríamos pedir a felicidade de todos em geral, pois os deuses sabem, melhor do que nós, o que particularmente nos convém. Ou seja, a oração, de novo, é para os demais. E uma outra dela, que eu não anotei a página, mas está na Doutrina Secreta, volume 3, ela diz o seguinte: quando, aqui é uma alfinetada que ela dá, né? Quando o primeiro sacerdote inventou a primeira oração de súplica egoísta, se perpetuou desta forma o mais nefasto crime que lesa a humanidade. Em resumo, a oração não é para pedir para ganhar na Mega Sena. A oração não é para pedir saúde para si próprio. A oração é pelos demais. Jesus, um grande avatar da Era de Peixes, teria dito isso nos seus ensinamentos, né? Bem dizer os demais. Pense bem dos demais, mas sempre para os demais. Não é para si próprio. Não é de maneira egoísta. Então, essa 18ª dica, a oração, é um excelente hábito que eu repito, eu honestamente achava uma besteira na minha adolescência, mas foi passando alguns anos e fui percebendo que a oração, inclusive tem testes científicos feitos por Amit Goswami e vários outros da área científica que reforçam essa ideia de que a oração é muito poderosa. Então tá aí uma excelente dica para vocês. E para fechar então, 19º e 20º, né? 19ª dica, tenham atenção à coluna vertebral. A coluna vertebral, ela é a mola da vida. Se a coluna vertebral de vocês está muito rígida, isso não é sinônimo de saúde. A coluna vertebral, ela tem que estar solta, flexível. Por quê? Observem os animais de estimação e observem as crianças. Eles têm a coluna e o corpo soltos. A gente vai ficando adulto, a gente vai enrijecendo a coluna por rigidez psicológica.
E isso não é bom. Por quê? Porque a coluna vertebral flexível é um grande sinônimo de saúde e de sistema imunológico harmonizado. Muito atentos à coluna vertebral ao sentar, ao caminhar, ao pegar um objeto. E para fechar, então, uma dica bem simples do celular, né? Estou gravando aqui com o celular na minha frente. O uso do celular excessivo não é bom. E principalmente evitem de dormir com o celular debaixo do travesseiro, por favor, pessoal. Se forem deixar o celular perto, pelo menos coloquem no modo avião, para que ele não emita tanta radiação, enfim. Então evitem o uso excessivo de celular, obviamente. Evitem de dormir com o celular perto, né? O ideal seria o celular pelo menos 1 metro de distância do corpo de vocês, ao vocês dormirem. E evitem também de colocar sempre no mesmo bolso, evitem de colocar e de encostar sempre o celular no corpo de vocês. Então estão aí as 20 dicas, né? Espero que sejam bem aproveitadas por vocês. Eu e muita gente, né, estamos esperando que esse período passe o mais rápido possível. A humanidade vai ter as suas lições. Infelizmente nós vamos ter muito sofrimento, muita dor, mas é um processo natural para a humanidade aprender certas lições e ensinamentos. Então apliquem esses ensinamentos na vida de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like e retransmitam esse vídeo, né, para quem vocês quiserem. O meu objetivo com esse vídeo não é fazer propaganda do meu trabalho. O objetivo desse vídeo é realmente transmitir para todos os que estiverem assistindo bons ensinamentos que eu garanto que, se vocês colocarem em prática, vão fazer uma enorme diferença, não só na vida de vocês, mas na vida de quem está ao redor de vocês. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo e tudo de bom para vocês.